Olá meus amigos, eu Luiz Feliz, estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje nós iremos bater um papo a respeito de Alien vs Predador. Uma proposta que na época tinha tudo para dar certo. Afinal de contas, reunia dois dos maiores vilões dos filmes de sci-fi durante as décadas de 70, 80 e até mesmo início dos anos 90. Como eu disse ainda há pouco, a proposta era muito sugestiva e ficou a cargo do diretor Paul W.S. Anderson, aquele mesmo cara que é casado hoje com a Mila Jovovich e também dirigiu todos os filmes de Resident Evil. Na história do primeiro filme, nós vamos nos encontrar com um Dr. Bishop, uma espécie de milionário que acaba pegando em um dos seus satélites particulares o sinal de uma pirâmide subterrânea enterrada em pleno gelo da Antártida. Não demora muito, ele acaba recrutando um grupo de capangas juntamente com a doutora Alexa, que é uma cientista que, junto com outros, vai partir para lá com ele para avaliarem de fato essa que tinha tudo para ser uma das grandes descobertas da humanidade em tempos modernos. Uma rápida curiosidade que, na minha opinião, é estranha no filme. O cara que faz o Bishop, o milionário, é o mesmo ator que faz lá o próprio Bishop também, isso mesmo, só que enquanto androide em Aliens, o Resgate de 1986. Aí eu acredito que o Paul W.S. Anderson, que deve ter tido essa ideia de fazer uma espécie de easter egg, ele já começa a patinar na proposta do filme. Mas ninguém quase reparou nisso quando foi lançada a proposta do filme. Todo mundo foi seco para o cinema, assim como eu, para ver muita pancadaria e sangue rolando solto. A gente percebe também que, logo no final do filme, existem muitas referências, sobretudo ao primeiro filme de Alien. E a todo momento, não só o roteiro, como a história, é apoiada muito mais no Alien como o Predador. Mas, na verdade, a intenção era deixar o Predador como personagem principal. Parece confuso, né, pessoal? Mas se vocês pararem para analisar com calma o que eu acabei de dizer, você percebe que essa confusão acabou sendo feita na própria cabeça de quem montou a história, de quem dirigiu o filme e que levou isso apostando que iria faturar milhões nas bilheterias. Mesmo em uma época que o YouTube não era presente em nossas vidas, mas a crítica começou a derrubar o filme logo de cara em jornais, revistas especializadas da época, sobretudo criticando aquilo que a gente podia dizer que seria o CGI da época, tá? Ou seja, os efeitos especiais do filme, que na verdade ficavam atrás até mesmo dos próprios originais, tanto do Alien quanto do Predador, mesmo em uma época que a gente pode deixar distante comparada aos dias de hoje, com toda essa modernidade que nós temos. Ok, a partir do momento que eles partem para a Antártida, ainda falando do primeiro filme, quando chegam lá encontram uma vila de pescadores totalmente abandonada, um cenário de guerra, e ficam ali com aquele mistério na cabeça. Até aí o filme é um pouco envolvente, na minha opinião. Você sabe que mesmo o Predador estando por detrás daquilo ali, estando já na espreita desse pessoal que chegou ali, você já espera mais ou menos o que vai acontecer. Mas a partir do momento que eles chegam na pirâmide, né, que está lá submersa, você começa a perceber exatamente o que eu disse ainda há pouco. Todo o background do filme é embasado no primeiro filme do Alien. Mas eles tentam, como eu disse ainda há pouco, mesmo sendo confuso, dar o protagonismo para o Predador. A caçada começa, para
Na época até que tem uma ou duas cenas legais, sugestivas para o embate dos dois monstros. Só que você também já sabe o que vai acabar rolando a partir de então. Vai ser exatamente gente morrendo para todos os lados, e até que é revelado um plot que não era tão novidade até então, que o Predador estava utilizando aqueles seres humanos como isca para poder caçar os aliens. Isso eu achava até sugestivo para a época, né? Ou seja, eles, ao longo dos anos, eles caçavam, né, os metamorfos lá, os aliens, para justamente alimentar aquele instinto de caçador que possuem as bestas que são os predadores. Mas não demora muito, né? Nem o spoiler, acredito que eu posso estar dizendo aqui numa boa, afinal de contas o filme foi lançado em 13 de agosto de 2004, muita gente que está me assistindo com certeza já conferiu. No final do filme vem aquele balde de água fria, né? Quando a Alexa, que é a única sobrevivente, ela é poupada pelo Predador por ele considerar ela uma brava guerreira assim como ele. Final disso tudo, quando o bichão vai embora, poupando a vida da Alexa, que também, se a gente perceber, é uma espécie de tentativa de tornar uma nova Ripley durante todo o filme, acaba indo pelo ralo abaixo. E quando todo mundo pensa que já acabou, não. Na verdade, também, como em Aliens, o Resgate, de 1986, uma outra besta, ou seja, um outro alien consegue se alojar ali na espreita dentro da nave do Predador e acaba matando ele durante a viagem. Se a gente for pegar, todos os clichês do filme são referências diretíssimas a o que de fato se passou nos outros filmes do Alien, apenas colocando o Predador como o caçador. O que faz com que o filme não tenha absolutamente nenhuma criatividade. E aquela ideia de se começar uma franquia que pudesse ser arrebatadora de bilheterias acabou indo por água abaixo. Eis que vem o ano de 2007. E eles tentam resgatar, ou melhor dizendo, ressuscitar o que não deu certo. E acabam piorando ainda mais. Sobretudo porque a falta de criatividade, ela acaba degringolando ladeira abaixo. Porque eles pegam exatamente o ponto que parou, ou seja, onde o alien acabou matando lá na nave o Predador, e essa nave acaba caindo em uma pequena cidade do Colorado. Muita gente reclamou, sobretudo, da péssima atuação dos atores, que eram tão piores quanto os do primeiro, e aquele mais do mesmo, ou seja, aquela caça do Predador, acaba se tornando, na verdade, uma continuação de tudo de ruim que nós já tínhamos visto lá no primeiro filme. O 2, sem dúvida nenhuma, é um filme a ser esquecido. Quanto ainda ao primeiro, na minha sincera opinião, eu ainda considero aquela proposta de encontrar a pirâmide, algo meio arqueológico, algo insinuante, se você parar para pensar se fosse melhor desenvolvido por uma mente um pouco mais criativa do que quem acabou produzindo e dirigindo o primeiro filme. Mas para a época, como eu disse ainda há pouco, o pessoal pensou que simplesmente ia colocar lá no cartaz Alien versus Predador e a gente vai ganhar dinheiro pra caramba. Pouco interessa o que a gente vai fazer com a história. E assim acabou aquilo que poderia sim ter sido uma franquia de sucesso, com um susto tão grande que até hoje ninguém ousou em mexer. Só temos que ressaltar que agora em 2018 teve lá aquele filme do Predador, que é tão ruim quanto esses dois de Alien versus Predador. Então, na minha opinião,
o que é bom de verdade, ou seja, aquela primeira trilogia do Alien, sendo também que o filme 4 é horrível, e o filme do Predador lá do meio da década de 80, deixa ele quietinho lá, né? Deixa lá, não se mexa mais nisso, e vamos nos lembrar desses filmes como cult, hoje em pleno ano de 2021. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas opiniões também aqui nos comentários. Eu vou deixando a sugestão de outros vídeos para que vocês continuem ligados aqui no canal Telamix. E, por hora, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.